Tá tirando um pouco o pé no mercado e o Botafogo com essas situações, aí, Massinho, tá pro Palmeiras. Contrata Facundo. Quem tá contratando dos grandes? É o Palmeiras. Né? É quem tá organizado, né? João Guedes pode ser útil no Flamengo? Pode. O Flamengo precisa de reforços urgentemente? Não, isso é uma mentira criada megalomaniacamente pelo flamenguista, pelo Flamengo nos últimos anos, em que o Flamengo contrata 18 jogadores com condição de ser titular em qualquer time do Brasil. E quando você vê o torcedor do Flamengo discutindo, ele está discutindo reforço. Você fala, cara, tá maluco? Porque se você tem mais elenco e mais opções do que todos os times do Brasil, você é o que menos tem que sofrer com convocação, com data FIFA. Você é o que menos tem que sofrer, porque você tem o melhor peça de reposição. Nação flamenguista, né? É complicado de entender a mídia, né? Principalmente a mídia palmeirense, né? A mídia palmeirense, eles nunca entregam os pontos, né? Que o Flamengo tem o melhor elenco, que o Flamengo fatura mais, que o Flamengo tem o melhor time, né? Eles sempre estão discutindo e querendo botar o Flamengo para baixo. A realidade é essa, né? Como vocês viram aí, né? Paulo Mancini, né, dizendo que o Flamengo não vai contratar porque se endividou esse ano. Ele não fala em investimento, né? Só diz que se endividou. Que o Palmeiras é quem tem dinheiro para contratar, que o Palmeiras está organizado, quando na verdade a gente sabe que não é bem isso, né, pessoal? O Flamengo não vai no mercado por quê? Tem grandes jogadores no elenco do Flamengo, né? Claro, o Flamengo vai no mercado para trazer um centroavante, né? Ser o substituto de Pedro, né? E eu não vejo esse Palmeiras tão organizado financeiramente, né? Ele sempre fala porque o Flamengo vai construir um estádio, o Flamengo se endividou em 400 milhões. Ele não fala no investimento, né? Como é coisa que o Palmeiras tem 200 milhões, não é 200 milhões em caixa, né? Ele até mesmo se contradiz, né? Tem 200 milhões, mas é 200 para fazer investimento, não tem dinheiro em caixa. Pois é, né? E Rica Perrone, né? Vamos trazer um corte aqui. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O Rica Perrone, o link vai estar aqui na descrição para vocês lá acompanhar o conteúdo top. Onde eles falam sobre... Onde ele fala sobre isso, né? O Flamengo não precisa de contratações. Poderia ser um jogador importante, Roger Guedes poderia, mas não é um jogador importante, né? E também vai ter aí, né, Paulo Mancini falando, né, sobre o Palmeiras, né? Palmeiras no céu, né? Na verdade é o Palmeiras na terra e Deus no céu, né? Vamos acompanhar também, né? Créditos do vídeo também vai estar aqui. Band Esporte, link na descrição. Vamos ver esses dois debates aí, bastante legal, né? Vamos acompanhar e no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, nação, vamos acompanhar. Roger Guedes no Flamengo é um nome que, segundo a imprensa de maneira geral, ela tem um nome que tem uma rejeição de alguns e aceitação de outros. Quero até corrigir algumas pessoas que estão usando o termo rejeição. Não é exatamente rejeição. Você não ser o preferido de alguém não significa que você seja rejeitado. Então, quando fala, o Felipe Luiz ou tal fulano da diretoria não gosta, não é bem isso, cara. É que assim, eu tenho 3 opções. Talvez ele seja a minha segunda, talvez seja a minha terceira, talvez seja a minha primeira. Para algumas pessoas ele é a primeira no Flamengo, para outras ele é a segunda ou terceira. Então isso não significa que ele seja um jogador que alguém não queira no Flamengo, ou que ache ele um jogador ruim e tal. Às vezes eu acho essa manchete um pouco sensacionalista, de modo que não é bem assim. O Roger Guedes é bom jogador? Muito. O Roger Guedes é um craque? Não. O Roger Guedes pode ser o reserva do Pedro? Pode. O Roger Guedes pode ser útil no Flamengo? Pode. O Flamengo precisa de reforços urgentemente? Não. Isso é uma mentira criada megalomaniacamente pelo flamenguista, pelo Flamengo nos últimos anos, em que o Flamengo contrata 18 jogadores com condição de ser titular em qualquer time do Brasil. E quando você vê o torcedor do Flamengo discutindo, ele está discutindo reforço. Você fala, cara, tá maluco? Porque se você tem mais elenco e mais opções do que todos os times do Brasil, você é o que menos tem que sofrer com convocação, com data FIFA. Você é o que menos tem que sofrer, porque você tem o melhor peça de reposição. E o Flamengo, ele compra midiaticamente muito fácil, né? O flamenguista compra muito fácil o barulho, às vezes midiático, de influencer, às vezes de falar, não, é um absurdo o Flamengo não ter o jogador tal na lateral. Eu falo, cara, como assim é um absurdo? Então quer dizer que o Flamengo tem que ter os melhores jogadores em todas as posições e no seu banco de reserva, porque isso é um delírio. Isso é um negócio que, assim, se o torcedor acreditar nisso, cara, você vai ser um eterno insatisfeito, porque isso nunca vai acontecer, né? E se acontecer é péssimo, se acontecer um dia, né? Significa que o futebol brasileiro acabou. Então, cara, você precisa pra caralho, você quer um reserva do Gabigol que seja um jogador de 10 milhões de euros. Do Pedro, é outra coisa. Não é que você precisa de um reserva como esse. Você quer ter um reserva de 10 milhões de euros. É o teu pensamento, é a tua ideia. Se você pode pagar, excelente. Isso não significa que o Flamengo tem um time que, se ele não contratar um centroavante de 10 milhões, ele não tem jogador. Ele tem o Pedro, é o jogador provavelmente titular da seleção brasileira. Porra.
Esse é o melhor centroavante que tem. Né? Você vai ter o segundo ali. Era pra ter na base, pra você puxar? Era, né? Já tem alguns anos que o Flamengo tá criando centroavantes na base. Já era pra ter escolhido um ali pra ser o moleque pra puxar e tal. Mas o Flamengo é um time que opera dessa maneira há alguns anos. Ele pega o dinheiro dos garotos que ele vende e contrata com soluções imediatas. O Roger Guedes, cara, ele tem uma característica muito doida. Embora agora ele já tenha 28 anos, ele é um cara que vai pro Palmeiras do Criciúma por 700 mil. Do Palmeiras ele é vendido pra China por 9,5 milhões de euros. Vem pro Corinthians de graça depois da China e é vendido pra Arábia por 9 milhões de euros. Talvez agora você não vá revendê-lo por 9 milhões de euros, porque ele tem uma idade, né? Ele tem 28 anos, mas é um jogador que não tem nada de absurdo daqui 1 ano, 2 anos, alguém vier aqui pagar 7 milhões de euros e comprar ele. Só que agora ele não tá em fim de contrato. Então você vai ter que dar um dinheiro lá pelo Roger Guedes. Eu acho que o Flamengo tem outras prioridades? Não sei. Sinceramente, eu olho pro time do Flamengo e eu não vejo os problemas que o flamenguista, de maneira geral, vê. Eu vejo um time que algumas posições não deram certo, embora os jogadores sejam tecnicamente muito capazes e competentes. Você pode ter ajeitado aqui, não ajeitar, mas, cara, se você olhar pro elenco do Flamengo e falar, este elenco não é bom, este elenco não é suficiente, esse elenco precisa urgentemente de reforços, cara, se você se colocar na condição dos seus adversários, você vai entender que realmente não tem como, porque se você precisa urgentemente de reforços, os outros precisam do quê? Nascer de novo. Porque, pô, caralho, Michael, Bruno Henrique, Pedro, Luiz, porra, é um puta de um time, entendeu? Eu acho que o Flamengo tem que tentar buscar um reserva pro Pedro, obviamente. Se é um jogador de 10 milhões de euros ou não, aí é uma outra discussão. Eu não investiria 10 milhões de euros num jogador reserva. Eu não faria isso, porque eu acho que a chance de você revender esse jogador sendo um reserva é muito pequena, né? Por qualquer valor perto desse. E acho que o Roger Guedes, por mais que ele seja bom jogador, ele não é um jogador tão sem igual que eu preciso dar 10 milhões de euros por ele. Né? Não estou falando de um jogador que eu não conheça, que tem um potencial de crescimento absurdo. Já estou falando de um jogador de 28 anos, já está maturado. Não sei, talvez eu apostasse em 2 garotos mais baratos, ou num jogador que venha de graça e já esteja até com um pouco mais de idade, né? Eu faria um outro negócio, porque você dificilmente vai contratar um titular para a posição do Pedro, você vai contratar um reserva do Pedro. E 10 milhões de euros num reserva? Ah, mas o Flamengo pode. Não é nem essa questão, a questão é que você sabe o que acontece no elenco. Por isso que elenco nenhum do mundo tem jogadores reservas titulares do mesmo nível. Obviamente ele não tem. Por que não tem, Rica? Se pode, o Manchester City pode. Por que ele não tem? Porque se você colocar titulares e reservas todos no mesmo nível, você vai gerar conflito no elenco, porque obviamente quanto mais qualificado o jogador, quanto mais ele ganha, quanto maior for, ele quer jogar, né? Então você tem uma série de questões ali. Eu gosto do Roger Guedes. Eu pegaria o Roger Guedes numa condição de oferta aceitável, tipo como o Corinthians pegou. 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, eu não sei se eu pagaria. Seria mais ou menos o que estão dizendo. Não é alguém que eu não quero, mas não seria meu 01 para fazer esse negócio, porque realmente o valor, né, os valores no entorno do Roger Guedes são altos, né? Então o time acabou de pagar 9 milhões de euros, ele não vai vender ele por 4, né? Então ainda mais com ele fazendo gol lá. Então, não sei, mas essa urgência que o Flamengo vê, eu realmente não vejo. Eu não entendo isso como uma urgência assim. Eu acho que o futebol brasileiro tá ficando muito mimado, assistindo muito futebol europeu, sabe? Ah, eu vendi um ponta-direita que é nota 7, eu preciso de 2 ponta-direita nota 7, titular e reserva. Então, cara, precisar, você pode até precisar, mas tu não vai achar, irmão. Não tem no mercado do futebol. Os jogadores são produzidos hoje em escala tudo igual, entendeu? Todo mundo jogador nota 6,5. Você tem um nota 7, outro nota 7,5. Agora jogador nota 9. Jogador não tem mais esse cara, entendeu? Você vai pagar uma fábula por um cara. Você pode ter 3 caras 6,5 com potencial duvidoso, que um deles pode chegar a 8, e contratar um 7, um 6,5 pelo dobro do valor. Não faz muito sentido, né? Então eu apostaria um pouco mais. Se eu fosse mudar alguma coisa no Flamengo hoje, eu mudaria um pouquinho do tipo, pô, para de vender o menino, deixa o menino jogar um pouco. De repente é mais barato você deixar o menino jogar e se criar no Flamengo do que sempre vender o menino e contratar uma solução. Não que não funcione, mas pô, o Flamengo tem um DNA com molecada e tal. E o Roger Guedes, para mim, é um exemplo disso. Será que o Flamengo não tem um 9? Será que na base toda do Flamengo não tem 1 ou 2 9s para experimentar? Tem um Campeonato Carioca para experimentar, um começo de Campeonato Brasileiro e tal. Precisa de 10 milhões de euros por um reserva. Sei lá, mas, enfim, se tem, né, irmão? Cada um que tem sabe como que gasta, né? Roger Guedes e o BAP convidou o Zico para chefiar a delegação no Mundial, no Super Mundial lá de clubes e tal. O Zico foi eleitor do BAP nessa história. E
Essa história dos Roger Guedes, não sei não, porque o Flamengo não deve gastar grana nessa nova fase, vamos dizer assim. Também está muito nebuloso ainda, né? O que será... qual será a diretriz do BAP como presidente do clube? Tem essa impressão de, até pelas conversas de campanhas, promessas de que o clube, até pelo orçamento reduzido, o superávit desse ano, 3 milhões em caixa só, vai dar um tempo em tese. Mas a gente sempre fala e lembra a declaração do treinador e da comissão técnica antes do final do ano. Nós precisamos de pelo menos um centroavante. E acho que o Flamengo vai contratar esse centroavante. E, por outro lado, para piorar, o time do Roger Guedes lá é o time do Príncipe lá, é o time mais rico do Catar, o dinheiro não é necessário, não vai mudar a vida do Catar, 10 de euro, 20 de euros, o cara tá jogando, é titular, não é uma negociação das mais simples, a não ser que o cara force demais lá, enche o saco do Príncipe para liberar, mas não é fácil tirar da onde ele tá lá no time do Catar, viu? Tem mais essa ainda. Novo Flamengo, o Massa. Pois é, eu estava aqui conferindo uma declaração para não cair em fake news, né? Da situação difícil que os novos gestores estão encontrando no Flamengo, cara. E a incógnita que será o estádio. Como você fala situação difícil, é como? Então, a sobrancelha do Tirone, se o Flamengo está nessa situação, então não há dinheiro do Flamengo para contratar jogador agora em janeiro. Simples assim. Para contratar jogador agora não tem dinheiro? Janeiro, não. Nenhum? Não. Sim. Jogador centroavante? Tem, mas vai ter que fazer um negócio sem pagar direitos econômicos. Não é sem pagar direito tipo Corinthians. Corretamente, sim. Exato. Vai ter que pegar um jogador sem contrato, terminando o contrato. Não vai poder chegar lá e meter 30 milhões num jogador à vista, como foi com o Dela Cruz. E outra, o estádio ainda é bem nebulosa a situação. Não se sabe quanto tempo vai demorar para descontaminar o terreno. Lembra que a gente falava aqui disso antes? Então, é óbvio que esse é um... Não vai faltar dinheiro para pagar salário, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo e deixando claro é que vai ter que apertar o cinto. O Flamengo vai ter que apertar o cinto neste início de ano de 2025. Então, peraí, o Flamengo pagou lá 180 milhões num terreno que ainda não se sabe qual é a situação dele. Não está pronto para construir o estádio. Ele era um problema. Gasômetro. Até... Então, você imagina a galera tá lá, aí o cara tá lá fora do estádio, acende aquele cigarrinho de artista, joga lá vai pro, sei lá, do gás lá e explode. Não pode ter gás reprimido, gás... tem um processo de contaminação. No subsolo, descontaminação. Entendeu? Você tem que descontaminar, você tem que liberar. Então, cara, é um negócio que não... Agora você vê, né? Se o Flamengo tá tirando um pouco o pé no mercado e o Botafogo com essas situações, aí, Massinho, tá pro Palmeiras, velho. Contrata Facundo. Quem está contratando dos grandes? É o Palmeiras. Né? É quem está organizado, né? João Arias está saindo livre aí, pelo que se fala do Fluminense, não está querendo renovar. A gente está falando de um cenário que o Botafogo é uma incógnita, que o Flamengo vai contratar. Mundial seria... E que o Palmeiras está abrindo a carteira, é isso? O Palmeiras, como eu disse aqui, lá atrás, tinha 200 milhões de reais para investir em contratações no final do ano. Agora, nesta janela. Certo? 200 milhões não significa que você vai pegar 200 milhões do caixa e vai dar para o Arnaldo. Não é isso. Acho que para o Tirone é mais seguro, não sei. Os dois aí têm dificuldades. Mas enfim, não é isso. Mas é a possibilidade de você investir 200 milhões planejado. Amanhã vai ser colocado o orçamento para o ano que vem. Já passou de 1 milhão e 100, cara. Passou de receita, de bi. Falou mi. Eu falei? É bi. É que eu não sei o que é isso. Então é muito passou zero. de 1 bi. Então, não é um problema, cara. Dinheiro não é problema. Agora, é óbvio. Vale ressaltar que 60% dessa arrecadação aí foi a venda de Estevão e Hendrick, né? Será que o próximo ano vai ter mais 2 assim?
você vai pegar 250 milhões de reais e colocar num jogador só, você vai ter problema. Agora, precisa saber contratar. Você vai, em tese, só com o Dudu foi já um alívio grande nas contas, na folha de pagamento. É possível que ainda tenha um outro alívio com o Rony e Zé Rafael, que são jogadores extremamente vencedores e importantes da história do Palmeiras, mas que podem sair. Então não vejo problema de você investir em contratar jogadores, cara. O Palmeiras precisa disso. Agora, vai entrar o ano com Botafogo sem técnico, Flamengo com baita time, um baita elenco. Você ia falar, precisa? Não é que tá. Oh, meu Deus, o Flamengo não vai contratar. E daí? Precisa. Então, precisa também. Precisa, não tem. Quem que é o centroavante? Escala lá. Sei, tudo bem, tem o Carlinhos só, né? Então, precisa. Agora, também você pode agora, via scout, buscar um centroavante bom, que possa chegar aí e tal. Mas muda o modelo, lembra do modelo? Claro. Quanto é o De La Cruz? É 20. Mas libera agora. Não, é 20. Tá bom, toma 20. Neste momento não vai dar para fazer. Dá para fazer no segundo semestre, talvez dê, né? Então, a nova gestão tá tateando isso. E você tem um cara que, em tese, que é o Zé Boto. Mas que nem chegou ainda, né? Então, mas que tem, em tese, mapeado a Europa toda para trazer um jogador nessas condições. Entendeu? O Flamengo pode trazer um Memphis, entendeu? Sem pagar direito, vai pagar salário. Essa que é a discussão. Sim. E o Fernando Borges ironiza aqui. Tá bom, então o Flamengo tá em crise. Eu também acho que não tá. Mas quem falou que tá em crise? Você falou que tá sem dinheiro para contratar o centroavante. Tá com menos dinheiro do que tinha. Com menos dinheiro, mas então, não dá para contratar esse ano contratou 300 caras, não precisa contratar. O elenco tá pronto, precisa contratar um centroavante. O que eu estou dizendo é: o Flamengo não está em crise, não está passando necessidade, não está atrasando boleto, não tem salário atrasado, nada disso. O que eu estou falando é que o modelo mudou para este ano. Não vai dar para chegar e pagar uma grana alta para tirar um jogador de um clube em direito federativo, certo? E o estádio vai dar uma dor de cabeça do caramba. Porque tem nação flamenguista, né? Paulo Mancini, né, tem uma visão totalmente diferente daquelas que a gente imaginava, né? Ele diz uma coisa no início, depois tenta remendar e no final, para mim, ele passa vergonha, né? É porque ele dizer que o Flamengo não tem dinheiro para contratar, realmente, nessa parte aí eu concordo com ele, né? O Flamengo, eu acho que não é só o Flamengo, né? Como ele mesmo disse, né? Todos os clubes do futebol brasileiro, nesse momento, não tem dinheiro em caixa para ir lá e comprar 20 milhões um jogador de 20 milhões, né? Quem poderia fazer isso é o Flamengo. Realmente eu concordo. Talvez o Flamengo não esteja com essa grana em caixa, né? Mas se tem um clube que pode ir no mercado e fazer um investimento, que para o Palmeiras é investimento, mas quando é para o Flamengo é dívida, né? É isso que a gente vê, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Um exemplo. Um palmeirense falando que, um exemplo, se o Flamengo for no mercado e comprar um jogador por 100 milhões, 10 parcelas de 10 mil. São 10 parcelas de 10 mil, né? Ali, os palmeirenses analisam ali aquela compra como uma dívida. Por que é que eu estou dizendo isso? O Flamengo comprou Gonzalo Plata, comprou Alcaraz e comprou o terreno do estádio, né? Aproximado ali 400 milhões. O Flamengo investiu. Além de investir, são compras parceladas, né? Uma boa parte. Mas eu vejo o palmeirense dizer aí que o Flamengo se endividou em 400 milhões. Ok? Se o Flamengo se endividou em 400 milhões, eu estou imaginando o Corinthians, que já deve 2.400, né? Fora os compromissos, né? Aí o palmeirense vê assim: o Flamengo compra um jogador parcelado, é dívida. Quando eles compram um jogador parcelado, é investimento. Aí fica difícil de entender, né? Mas é como Rica Perrona aí falou, pessoal. Foi bem claro, bem realista e bem sincero. O Flamengo, torcedor flamenguista, né? Às vezes
comprou a ideia do Flamengo ter 2 ou até mesmo 3 jogadores por posições, né? A altura. Não existe isso, pessoal. Nem clube da Europa tem isso. Concordo com ele. E nem clube da Europa tem isso, né? Você vê no Manchester City, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. No Flamengo tem. O Flamengo tem 3 esquerdos, claro. Um agora tinha 5 outro-dido, né? Que era a Vina. Mas quando voltar vai ser 3 esquerdos, né? 3 jogadores esquerdos. 2 de seleção brasileira e 1 de seleção uruguaia. Na direita, 1 de seleção brasileira que vai ser convocado para a seleção e outro de seleção uruguaia. No meio, são 2 volantes, né? Seleções. Claro, Everton Araújo é um garoto jovem, mas eu acho que aqui um tempo ele vai para a seleção. É De La Cruz, é Pulgar, é Arrascaeta, que é de seleção também. Gerson, que é de seleção. Everton Cebolinha, que para mim é de seleção. Pedro, de seleção. Luiz Araújo, joga muita bola. Então, é de praxe ter um jogador titular e no banco ter um à sua altura, né? Mas não existe isso, pessoal. Eu acho que Rica Perrone aí foi bem realista e bem sincero, né? Eu concordo com ele, né? Sei que é complicado, né? Um exemplo, você tem Pedro, você quer um jogador à mesma altura de Pedro para ser reserva. Não pode. Eu até concordo que tem que ir no mercado, trazer um jogador qualificado, né? Para substituir Pedro. Mas não à altura de Pedro, né? O titular é Pedro. E eu concordo também que se tem um clube hoje que pode ir no mercado e fazer investimento, é o Flamengo. Não pode Palmeiras não, que vocês vão passar vergonha, né? A verdade é essa, né? Palmeiras, pela primeira vez na sua história, arrecadou 1 bilhão. 60% desse bilhão foi da venda de Estevão e Hendrick. Se tirar isso aí, tchau. Sua arrecadação é 400, 500 milhões. É pouco, né? Por isso que o Palmeiras não vai no mercado e não faz grandes contratações. Está explicado. É isso aí, pessoal. Tem dinheiro. Só que eles preferem, no lugar de dizer aqui que não tem dinheiro, preferem chegar no público e dizer que filosofia de trabalho é diferente, né? Procurar jogadores mapeados. Aí não dá, aí não cola, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.